Em primeiro lugar, é uma honra, é um prazer estar aqui. Hesitei quando me dirigiram o convite. Hesitei porque não fui aluno da FMH, do professor Manuel Sérgio, mas tendo em conta o que se pretende, não só com a homenagem, mas até pela importância que o professor tem, mas pela importância que o desporto tem na sociedade portuguesa, achei por bem também dar-vos conta do seguinte. Nós já conhecia o professor Manuel Sérgio porque eu vivo ali ao pé do estádio do Restelo e, portanto, comecei a jogar nos iniciados do Belenenses. O professor, como sabem, é um forte adepto do Belém, mas os contactos eram algo... Eu era muito jovem, muito jovem. O professor tem uma carreira que não sei se todos conhecem, feita muito a pulso, porque o meio académico já chegou por muita vontade e muito esforço pessoal quando chegou à sua licenciatura, ao seu doutoramento, etc., o que é fantástico e que deve ser enaltecido, porque todo este humanismo é muito fruto de toda uma vida. Mas quando nós nos começámos a relacionar mais, foi curiosamente nesta casa. No momento em que eu, ainda muito jovem, nos anos 90, fazia uma série de entrevistas para o Jornal Record. Eu já vi aqui o António Filipe, o Laurentino Dias, que também os entrevistei nessa secção, e o professor era deputado à Assembleia da República, numa altura em que se falava mais de desporto, não é, professor? Falava-se mais de desporto nesta casa do que se tem falado agora. E no meio dessas entrevistas, claro, a entrevista com o professor não foi um dia, foi mais do que um dia, foi prolongada. Garanto-vos que tive cerca de 10 horas para a transcrever, porque para não falhar, uma coisa muito grande, mas uma grande experiência. E começámos, de facto, a ter, não digo um relacionamento assíduo, mas abrimos uma porta, o professor abriu-me uma porta para podermos, de facto, tratar de outras questões. E logo nessa altura, porque numa modalidade coletiva, e nas modalidades individuais se fará de outra forma, mas numa modalidade coletiva, mas individuais também, mas na coletiva, a componente psicológica condiciona todas as outras. Quando nós estamos a falar de aspectos táticos, aspectos técnicos, aspectos físicos e mesmo atléticos, sabemos que a componente psicológica é fundamental, é decisiva para o rendimento e é decisiva para todos nós na nossa vida, não é só no desporto, como em tudo. Não há de facto possibilidade de se ter sucesso se em termos de cabeça não conseguirmos de facto ter essa capacidade. E o professor lançou-me o desafio e, como disse há pouco o Jorge Jesus, tem o grande mérito de nos pôr a pensar. E nós falávamos de questões relacionadas ao jogo, porque as entrevistas eram com questões relacionadas ao jogo. E o professor dizia: mas há remate? Ou há o homem que remata? E, de facto, se começarmos a pensar, e se pensarem desta forma, há um homem que remata. Então, por trás de tudo, está um homem. Não está um jogador, não está um atleta, não interessa a designação, o Delgado falou do judo, mas está um homem. Então nós estamos claramente dentro das ciências humanas. Estamos claramente dentro das ciências humanas. Então temos que perceber isto. E eu penso que o professor ajudou muitos de nós, muitos. Uns que já acreditavam neste percurso, mas que o conseguiram desenvolver, e muitos a perceberem que este era de facto o percurso. Muito mais importante do que tudo o resto era perceber que por detrás de todos estes atos, por trás de todas estas ações, está um homem. E em relação à minha modalidade, em relação ao futebol, penso que
e aqui de uma forma muito generalista, como é óbvio, foi um grande contributo que nos deu a nós treinadores, a nós jogadores, a percebermos exatamente que esse era o caminho. Esse é um caminho, sem dúvida que é o caminho. Normalmente nós costumamos dizer, quando preparamos as equipas, que não há uma única via, há mais do que uma via. Mas nestas questões há esta via e, de facto, estamos no campo das ciências humanas, no campo do humanismo. Este humanismo que o professor sempre transmitiu e esta humildade, porque esta curiosidade em querer aprender e que no meu caso pessoal me contagiou por isto, porque eu era um miúdo, tinha 30 anos, e o professor, da primeira vez que me oferece um dos livros, na dedicatória, diz-me, para o intelectual, e eu disse ao professor, não, desculpa, vocês pensam e vocês ajudam-me. E esta humildade de facto, marcou-me, e ao longo do contacto que tenho mantido com o professor Manuel Sérgio, o que vos posso dizer é que este grande contributo que ele deu para o nosso pensamento, evidentemente que há um contributo alargado das faculdades, nós hoje temos de facto mais capacidade, temos mais qualidade, as novas gerações, no meu entender, estão mais capazes, e ainda bem, porque o desporto português e o futebol português, que têm de facto vantagens comparativas evidentes, que são das atividades mais competitivas que Portugal tem, mas nós, enquanto sociedade e enquanto sociedade desportiva, e neste caso enquanto sociedade futebolística, temos que perceber claramente, e penso que o professor tem aí uma forte influência, perceber claramente que só somos melhores com melhores pessoas, com pessoas de mais qualidade, com mais formação, com mais educação e com muito mais cultura desportiva. Nós não temos inimigos, nós temos adversários. Nós temos adversários no campo, jogamos uns contra os outros, mas temos interesses comuns, o mínimo que seja o amor pelo jogo, o amor pelo desporto, porque isso é que nos une. E, portanto, temos que trabalhar nesse sentido. E o professor ajudou não uma geração, mas mais do que uma geração, a ter este tipo de atitude, este tipo de comportamento, este tipo de pensamento. Parabéns, professor, e muito obrigado. Eu quero fazer aqui agora uma saudação, depois da mensagem, chamemos mensagem, do José Couceiro, a todos os homens do futebol que aqui se encontram, a todos os homens do futebol que aqui se encontram. Aprendi muito convosco. O futebol ensinou-me bastante. Desde menino tenho andado ao pé de futebol e tinha um pai que via futebol todos os domingos, mas todos. Quando não havia jogo nas Salécias ou no Restelo, ele ia invariavelmente para a Tapadinha, sempre. Ali até tinha um material específico que levava para a bola, se chovia, se não chovia, era sempre aquilo. Portanto, eu desde miúdo, eu ando próximo de futebol, de jogadores de futebol, portanto, e até de outras modalidades, como o basquetebol, o handball e o rugby. O rugby, que o Belenenses sempre teve bons departamentos de rugby, então naquele tempo, ainda me lembro do comandante Maia Loureiro como treinador, etc. Portanto, o desporto, à minha maneira, nunca fiz nada de especial, sempre estive próximo, sempre andei próximo, sempre. E conhecia as pessoas, não é? Sempre andei próximo. Portanto, eu quero agradecer o espetáculo, vocês, homens de futebol, aquela equipa do Benfica de 1960, está ali o António Simões, está ali o Toni, que ainda jogou com o Simões.
Não está aí o António Simões, não. Hã? Está ali, você estava ali. Grande equipa de futebol. Nós em Lisboa, nós a gente habituado ao futebol, dizíamos uns para os outros, hoje joga o Benfica. Hoje joga o Benfica, ou seja, nós íamos ao espetáculo. Aquela equipa, de facto, nunca houve uma equipa em Portugal que fosse 3 vezes consecutivas à final da Taça dos Clubes Campeões Europeus. Ganhasse 2 e não ganhou a terceira, porque não calhou, não é? Mas, portanto, está ali o António Simões, está ali o Tony, que ainda jogou com o Simões na equipe. Eu ainda me lembro de uma linha média de Benfica, Tony, Eusébio e Simões, ainda me lembro. O Eusébio já, enfim, a poder correr pouco, corram vocês, mas de cá a colocavam as bolas à frente para os outros correrem, etc. Eu lembro-me disso tudo. Portanto, António Simões, quero deixar-lhe aqui um grande abraço. No meu entender, em segundo lugar está a equipa do Mourinho, não, a equipa do Artur Jorge, está aqui o professor Zé Neto, que trabalhou nessa equipa, não sei onde é que ele está para aí algures, está ali, trabalhou com o professor Zé Maria Pedroto. Aliás, o Zé Neto trabalhou com o professor Zé Maria Pedroto e depois com o Artur Jorge. Está ao lado do filho do Sr. Zé Maria Pedroto. Eu peço uma salva de palmas para o Zé Maria Pedroto na pessoa do filho.